Expediente, nobres deputados, os que nos acompanham pela TV Alerj, assessores. Eu creio que esse primeiro expediente para a nossa casa, ele é muito importante porque temos a oportunidade de debater os temas do nosso Estado, questões legislativas, da vida pública, mas também é um lugar onde podemos expressar amplamente as ideias e os posicionamentos, como bem os posicionamentos daquilo que acreditamos como responsáveis, como agentes públicos, como agentes políticos. Falo isso porque acabo de ouvir uma defesa aqui feita pelo deputado nobre, excelentíssimo deputado Paulo Ramos, muito interessante a respeito do tema das lutas, num posicionamento muito coerente e que me interesso muito em dar continuidade a posteriori nesse tema, e elogio aqui o deputado Paulo Ramos pela coragem de ter falado, de ter trazido a essa casa, como eu disse há pouco. Neste primeiro expediente, nós podemos tratar de questões políticas e um debate de ideias, de conceitos e de temas, e eu quero agradecer a Vossa Excelência que nos trouxe uma reflexão sobre este tema, os gladiadores do século XXI. Lhe agradeço, porque muitas vezes nós estamos aí à frente de uma reflexão, e o que me chamou a atenção é justamente Vossa Excelência dizendo: o Estado que protegeu o animal não protege, neste caso, o ser humano. Nessa linha que Vossa Excelência traz, o meu debate hoje é um debate polêmico, é um tema mais uma vez polêmico por se tratar deste primeiro expediente. Volto a dizer que eu costumo usar este tema para defender ideias, e eu quero trazer uma ideia da qual eu defendo, e ela é polêmica. Há uns dias atrás nós recebemos uma notícia pelos jornais: o Tribunal de Justiça permite o aborto de um feto anencéfalo. O Tribunal de Justiça permite o aborto de um feto anencéfalo. Decisão unânime foi tomada em ação proposta por gestante de Caxias. Ora diagnosticada seu filho, sua criança que ia nascer com anencefalia. Então ela entrou na justiça requerendo o direito de abortar a sua criança com esta doença, alegando que esta criança era natimorta e que, não tendo nenhuma condição de viver, foi a justiça requerendo o direito de fazer. Por que foi a justiça? Porque o aborto é crime. Todos sabem disso. Mas o que eu quero trazer como debate, em primeiro lugar, desmistificando algumas questões. Primeiro, a jurídica. O Tribunal de Justiça errou juridicamente, porque não pode, por discricionariedade, nenhum juiz tem competência de burlar a lei. E neste caso, violou a lei. Por outro lado, antes de discorrer um pouco mais sobre a questão jurídica, é preciso que se faça algumas ponderações. Primeiro, o que é a anencefalia? A anencefalia, para nós leigos, que não somos da área médica, pressupõe uma doença degenerativa do feto, que pressupõe a ausência de cerebelo, o que também poderia ser um fato grave, porque se compararia àqueles que, já considerados mortos já tem morte cerebral decretada, poderiam doar seus órgãos. Há uma comparação feita em que tais crianças com esta doença poderiam ser consideradas como aqueles que já morreram
tiveram decretada a sua morte cerebral e, portanto, não são mais passíveis de viver. Primeiro dado científico: o nome se equivoca, porque esta doença, que em alguns casos de fato é uma doença grave, não ausenta a criança de total plenitude da ausência do cerebelo. Deveria ser chamado de mesoencefalia. E por que é isso? Toda a criança que se deixa, pelo menos historicamente, nascida com anencefalia, todas as crianças que nasceram com anencefalia respiraram. Mesmo que por um período exíguo de tempo, 1 segundo, 2, 1 minuto ou 10, respiraram. E, portanto, se respiraram, não há ausência de cerebelo. Há cerebelo, portanto exíguo, mas respiraram. Uma parte, deputado Paulo Ramos. Eu acompanho assim, estou acompanhando e refletindo sobre o pronunciamento de Vossa Excelência. Imagino, primeiro, que no Brasil o aborto já é permitido em 2 circunstâncias. Quando a mãe está em risco, é uma vida contra a outra, ou quando a gravidez resulta de estupro. Isso já está na lei. Mas o primeiro aspecto eu abordo rapidamente, quando Vossa Excelência diz que o juiz não pode decidir contra a lei. Pode. Aqui no fórum, aqui em frente, tem 3 estátuas, uma ao lado da outra. A primeira estátua é a da justiça, a segunda é a da lei, a terceira é da equidade. Para fazer justiça, um juiz pode contrariar a lei. Mas esse tema é um tema muito delicado. Esse tema da criança com anencefalia. Porque há de se imaginar o sofrimento de uma mãe em estado de gestação, sabendo que permanecerá tantos meses que faltem para o nascimento, mas já sabendo que vai gerar um natimorto, mesmo que respire por 1 segundo. Então, é uma reflexão difícil, mas é algo assim, talvez que não seja exigível em relação a qualquer mulher. Deputado Paulo Ramos, Vossa Excelência, me permita apenas uma reflexão. O aborto não é permitido em 2 casos. Ele é não punível em 2 casos, o que é diferente. O aborto ele é crime mesmo nos casos em que a mãe fizer o aborto no seu perigo e quando for estuprado, o crime é não punível. O que ocorre é a exclusão de punibilidade e, portanto, não a execução. Não há permissão, não existe aborto legal. O aborto não é legal nem mesmo nesses casos. O que há é uma exclusão da pena. A mãe não será punida. O que é... E o segundo caso, Vossa Excelência fala da questão do anencefalia. Eu volto a dizer, a questão da anencefalia é uma questão muito dura. Sem dúvida nenhuma, um trauma muito grande. Só que nós não podemos deixar de analisar alguns temas concretos. Justiça, sim. Para quem? Para todos. Para a mãe e para a criança. O que é anencefalia? Anencefalia é a ausência, que não é total, de parte do cerebelo, sequela grave, portanto uma deficiência física severa. Nós não podemos dar meias palavras. E digo isso com conhecimento de causa. Eu presido a comissão da pessoa com deficiência nesta casa. E se há um tema que eu, de certo modo, venho fazendo com muito esmero, é estudar este tema. Isto é, abrir precedentes reais para que dentro de poucos anos outras deficiências severas estejam também no rol de possíveis exclusões e abortos. É claro que esse tema, eu já não tenho mais tempo, vou me reinscrever para falar sobre ele,
Não é um tema simples, porque não se trata de um conhecimento pleno da matéria. Volto a dizer, há casos concretos, eu encerro a minha fala, termino porque... Há casos concretos, presidente, e conheço vários, um deles eu digo, de uma menina anencéfala, nascida, e que morreu com 2 anos e meio, fruto de um engasgo com a mamadeira, e não fruto da sua anencefalia. Se este caso nos abre apenas um precedente, se um caso abre um precedente, nós poderemos, com o avanço tecnológico, com o avanço da medicina, dar vida para crianças com deficiências severas. E se há um caso só, um caso, a ciência e a justiça precisam estar atentas para esse detalhe. Eu estou citando um caso, e poderia aqui discorrer sobre vários. Eu conheci a Mônica, mãe de uma menina anencéfala, que perdeu sua filha com 2 anos e meio. O que eu quero dizer, e termino a fala dizendo, quanto vale 1 segundo de uma vida? A tristeza de uma mãe que descobre esta doença em seu filho ainda no ventre é incalculável. Agora não dá tempo de discutir sobre isso. Mas eu ouvi e termino a minha fala dizendo, a tristeza que eu tinha, fala da Mônica, a tristeza que eu tinha de saber que minha filha poderia morrer, foi superada com a alegria que tive em colocar nela o primeiro sapatinho quando ela nasceu. Porque eu não seria mãe na plenitude, mesmo se eu, sabendo que ela morreria, se eu não pudesse ter tido a oportunidade de vestir minha filha pelo menos uma vez. Eu pergunto, será que não existem outros casos que a lei poderia defender para que a vida fosse protegida? Será que nós não temos avanços tecnológicos a ponto de que daqui a alguns anos este mal, esta deficiência que hoje a justiça diz que tem que matar, daqui a alguns anos este mal não possa ser, essa deficiência não possa ser aos poucos corrigida? Vemos os avanços tecnológicos no Japão, onde crianças e jovens tetraplégicos usando mecanismos estão andando. E eu pergunto, vamos com a lei determinar quando se pode viver? Se a medicina avança tanto? Eu então, pedindo desculpa à deputada Janira e aos demais deputados, eu encerro a minha fala dizendo, uma pena que a lei ainda se sobreponha ao direito de viver.